Olá, tudo bem, pessoal? Voltando aqui com a série de vídeos para fonte de alimentação. Agora a ideia é falar sobre fonte de alimentação e P67. É isso aí, para quem já está se ambientando aqui com a MUR, sabe que a gente fala bastante de conceito de instalação IP67. Então, uma das visões aí que a MUR tem é painel zero, onde todos os dispositivos e equipamentos não precisam mais ficar dentro de painéis, eles vão ser instalados diretamente no campo. Isso já faz com que a gente tenha cartão de I/O IP67, switch IP67 e fonte de alimentação IP67. Embora seja novidade para muito cliente, né, que eles nem conheçam essa possibilidade de colocar uma fonte no campo ali, podendo ser lavada, suja de óleo e tudo mais, a gente já tem essas fontes há muitos anos e a gente explora há bastante tempo. Então, vamos falar aqui das fontes IP67. Então, se a gente está tirando os componentes de painel e a gente está tendo cada vez mais componente fora do painel, nada mais justo do que também ter uma fonte para alimentar esses dispositivos no campo, próximo deles. Porque dessa forma eu evito as perdas de potência, né? Quando a gente pensa em aplicações grandes, em linhas de produção, a gente pensa ali numa fonte em campo, a gente não tem tanta queda de tensão. Agora, se eu tenho um painel muito distante de onde eu vou alimentar o meu dispositivo, eu vou levar um cabo 24 volts, com uma bitola menor. Né? Eu posso ter problemas de queda de energia, de tensão, e aí eu preciso trabalhar nesse sentido. Agora, quando eu já tenho ali o meu 110 a 220 no campo, aí eu já consigo resolver um pouco melhor e lidar um pouco melhor com essa questão aí de distância e quedas de tensão. Então, um grande benefício para o nosso cliente de usar uma fonte de alimentação no campo é, primeiro, que ele vai tirar do painel, então ele vai acabar reduzindo o tamanho do painel elétrico dele. Se ele é um cara que já gosta de aplicar o conceito IP67, ele já tirou o cartão, ele já tirou o switch e agora está tirando a fonte. Então, o que restou dentro do painel? Pouca coisa. Ele já tirou um monte de borne por consequência dos cartões, ele tirou relé, ele tirou as proteções dos cartões, enfim, ele acabou enxugando muito o painel elétrico dele. Portanto, ele acaba reduzindo e economizando bastante nesse tipo de aplicação. Ele acaba tendo muito menos perda na transmissão ali da tensão, que é exatamente as quedas que podem acontecer por causa da bitola dos cabos, e também o estresse que o componente ele pode pode passar, né, por causa de temperaturas dentro de painel. Então, fora do painel, talvez ele trabalhe muito melhor com essa condição. Então, esses são alguns dos benefícios. Quando a gente pensa em eficiência energética, e a gente comparando também com alguns outros componentes de mercado, claro, vamos pensar que não somos os únicos fabricantes de fontes IP67. Mas, quando a gente pensa em parro, a gente pensa em alta eficiência, né? Acabamos de falar aí dos 95% de eficiência da emparro monofásica e trifásica. A eficiência energética da IP67 não é tão diferente disso, chega a 94,2 amperes de eficiência. E é muito legal porque normalmente os clientes, os concorrentes que têm fonte IP67, eles não têm uma eficiência tão alta assim. Né? Nas monofásicas, tudo bem, alguns concorrentes já vieram com fontes IP20 com alta eficiência, mas IP67 nem tanto. Então, olha a diferença de temperatura e do calor aí para uma fonte e outra. Quando a gente pensa aí no conceito de instalação, né, já falei um pouquinho sobre isso, a gente já tirou os cartões do painel e esse é um exemplo, né, de como ficaria uma fonte no campo. Obviamente que ela não alimentaria somente aqui o nó de rede, mas ela pode alimentar outros dispositivos. E essa imagem é de uma fonte em parro, e a gente já tem também a possibilidade de ter a emparro híbrida, né, que eu já vou falar um pouquinho com vocês, com 2 canais para saídas independentes. Né? Então esse é um exemplo aí de fonte conectada diretamente no campo, instalada diretamente no campo. Ela tem bastante resistência, né? Então até 50G
para colisão e vibração, isso é bastante coisa. Normalmente é o que aguenta alguns módulos, né? O módulo MVK. Então é uma fonte bem robusta e ela pode ser colocada sem problema nenhum no campo. Quando a gente pensa em parro, além da eficiência energética, a gente também pensa no Power Boost. Então a gente pode contar com 150% de corrente adicional durante os 5 milissegundos, ou seja, mesma característica da emparro trifásica. A gente tem também 300% de corrente adicional durante 20 milissegundos, é parecido com a trifásica, né? A trifásica são 400%, e ela tem também aquela questão de se a fonte estiver com até 45 graus, aí ela pode gerar 20% ou disponibilizar 20% de carga adicional para a fonte, certo? Então, possíveis expansões, ou então necessitou por algum momento ali, você pode ter esses 20% de corrente adicional de forma contínua, não igual ao Power Boost, que é momentâneo. E agora a gente tem a emparro híbrida. A emparro híbrida, por que isso, né? Ela tem duas saídas independentes, então ela vai ter ali os 24 volts em duas saídas, e ela tem o MIC integrado, ou seja, ela já tem um sistema de proteção integrado na própria fonte. E isso é bem legal, porque a gente consegue selecionar ali a corrente de saída para cada uma das duas saídas, e além disso, a gente tem também o IO-Link. Então a gente consegue monitorar a fonte via IO-Link, a gente consegue parametrizar a fonte via IO-Link, e com essa função IO-Link a gente consegue ter acesso a mais de 60 parâmetros da fonte. Então a gente vai saber os picos de corrente, tensão, queda de tensão, curto-circuito, a gente consegue analisar as curvas e os gráficos, né, de tensão e corrente, e a gente também consegue parametrizar as tensões, as correntes de saída via IO-Link. Então, se o cliente quiser monitoramento e dados do processo dele, da fonte dele, ele tem tudo isso via IO-Link. Bom, ele tem a proteção, né, dos 24 volts, que é a mesma do MIC, alarme preventivo 90%, que também é uma característica que o MIC tem, né? Então, quando a fonte chegar em 90% da sua carga máxima, ele vai mandar um aviso com um diagnóstico remoto, certo? Isso é bem interessante. E se por algum motivo a fonte foi desarmada, tem a possibilidade também de fazer o rearme remoto dessa fonte, certo? Então, é uma característica que também vem do MIC. Eu tive um pico de corrente muito alto e desarmou minha fonte. Mas não foi um curto-circuito, foi um pico de corrente que eu tive momentâneo. E aí eu consigo rearmar essa fonte remotamente ali do painel de operação. E isso é possível ser feito. E também, dessa forma, a gente até pode falar de disponibilidade, porque eu não preciso chamar a manutenção para vir rearmar uma fonte. Não, eu posso fazer isso ali tocando um botão. Aqui está uma foto aí da fonte híbrida. Deixa eu tirar aqui a câmera. Então a gente está falando, primeiro, comunicação via IO-Link. Então a gente vai ter tanto dado de diagnóstico quanto de operação. A gente vai conseguir saber todas as características de funcionamento da fonte e também ter os diagnósticos via IO-Link. A gente tem até duas saídas 24 volts independentes, né? Então, no exemplo aí, né, a gente tem o pino 4 para alimentação dos sensores e o pino 5 para alimentação dos atuadores. Isso é uma condição que tem no Cube, por exemplo, né, no 7/8 do Cube. A tensão tanto de entrada quanto de saída, ela é feita através de um conector 7/8 de 5 polos. É o mesmo padrão aí dos 7/8 que alimentam os módulos Impact, MVK e o Cube, certo? Então é o mesmo padrão. E fora isso, a gente tem a fonte na versão monofásica, a gente não tem ela na versão trifásica. A gente tem ela na versão até 10 amperes, legal? Então temos 10 amperes na soma aí dos dois circuitos de saída, tá? Então ela não pode ter 20 amperes, ela vai ter 10 amperes no total. E a sua conexão para entrada, então a entrada 3 polos e a saída 5 polos. E por fim aqui o monitoramento, né? Ele tem um MIC integrado, então a gente tem dois canais também independentes do MIC
com ajuste de 1 a 8 amperes. Por que 1 a 8 amperes se você me falou que a fonte de alimentação é para 10? 10 é a soma das duas saídas, tá? Eu não posso usar 10 amperes em apenas um canal. O máximo são 8 amperes. Então, eu posso usar 8 amperes aqui no canal 1 e 2 amperes no canal 2. Eu não consigo usar 9 amperes em um único canal ou 10 amperes. Legal? Então, capacidade máxima de corrente da fonte, 10 amperes. Porém, em um único canal, eu posso usar no máximo 8 amperes. Beleza? Acho que ficou entendível, né? Beleza, quando a gente fala aqui de emparro, a gente fala de robustez, né? A gente fala de P67, contato com água, trabalhar submersa, então a fonte foi feita exatamente para trabalhar em ambiente agressivo. A gente, bom, se você é novo, talvez ainda não tenha visto, mas a gente usa bastante uma imagem da Samarco, se eu não me engano, foi um atendimento do Vinícius, de um painel que passou rejeito de minério, se eu não me engano, pelo duto, né, pelo conduíte, e aí subiu até o painel, inundou ali o painel com esse rejeito, e os componentes eram IP67. Aí o cliente lavou a máquina, depois que secou tudo direitinho, ele ligou a máquina e voltou a trabalhar. Então, se fosse tudo IP20, ele teria perdido o painel dele, certo? E aí no IP67 ele conseguiu recuperar tudo. Então, os componentes IP67 garantem essa robustez, mesmo que estejam dentro de painéis. Aí, né, alguns benefícios, né? Então, quando a gente pensa na emparro híbrida, pô, ela tem praticamente todos os recursos que a gente falou, tanto da emparro monofásica quanto da trifásica. Ela vai se auto-monitorar, ela, além disso, tem o IO-Link, então ela vai monitorar sua expectativa de vida através lá da temperatura, startup, vida útil de componente e sobrecarga. Então ela avisa quando precisa ser trocada, ela tem um MIC integrado. Olha quanta função que a fonte de alimentação tem. E muita gente ainda fala, né, que fonte de alimentação é tudo igual. Então não é tudo igual, tem características que elas vão atender muito bem um processo ou outro, mas que se destacam ali por essas características. Então a gente consegue entregar muita vantagem e muito benefício para o nosso cliente. E tudo isso, eu acho que tem como objetivo final a gente entregar maior produtividade. Porque a fonte de alimentação, quando pifa para a máquina, para o fabricante da máquina, ele tem um sistema mais confiável, ele vai entregar uma máquina mais confiável para o cliente dele, ele consegue enxugar o painel dele, ele pode tirar uma fonte do painel e colocar no campo, e tudo isso também é vantagem também para o integrador e para o montador do painel. Beleza? Então, isso aqui, com esse vídeo eu fecho a parte de componente, né, de produto. Espero que vocês tenham entendido aí que a fonte não é tudo igual, a gente tem características para todos os gostos de clientes. E eu vou fazer ainda mais um vídeo, finalizando aqui, dando um pouquinho mais de argumentação, mostrando um vídeo da Emparro também, que é bem legal. E aí a gente encerra no próximo vídeo. Então, obrigado e até lá.